Uma revolução está a caminho. Uma nova era tecnológica que promete grandes mudanças no nosso dia a dia. É o tão falado 5G. Mas você sabe o que é o 5G? O repórter Felipe Santana mostra como o Brasil e o mundo estão se preparando para implantar essa rede que promete conexões ultra rápidas de internet. E explica por que o 5G virou o centro de uma disputa entre duas potências. Tudo vai estar na nuvem. Médicos em Londres vão operar um paciente em São Paulo. Os carros vão se dirigir sozinhos e causar menos acidentes. A realidade virtual vai finalmente ficar acessível. Você vai dançar ao lado do ídolo e ver um jogo dentro do campo de todos os ângulos. São trilhões, muito dinheiro numa nova economia em que tudo vai ter internet. Ainda não dá nem para imaginar quais as possibilidades. O mundo vai mudar com o 5G. Aqui em Nova York já tem internet 5G. Tá vendo aquelas caixinhas ali em cima do prédio? São como os modems de internet que você tem na sua casa, mas são antenas 5G. Aqui a gente tem um celular 5G. A gente vai fazer um teste de velocidade para ver quão rápida é a conexão que a gente consegue aqui do lado. Olha, quase 900 megabits por segundo. Com essa velocidade aqui a gente consegue baixar um filme inteiro em 3 segundos. Ou seja, tudo isso que a gente tem em casa e tenta a todo custo esconder vai ficar completamente obsoleto. Esse emaranhado de fios, modem para a internet. Aqui, por exemplo, eu assino a internet mais rápida do mercado e a velocidade que eu estou conseguindo agora é 300 megabits por segundo. Na rua é mais rápido, vai ser uma revolução. Tudo começou durante a guerra. No Vietnã, militares aperfeiçoaram a tecnologia para se comunicar em qualquer lugar. E aí, nos anos 70, surgiu o celular. É o 1G, a primeira geração, os famosos tijolões. A segunda geração de telefonia móvel, o 2G, possibilitou que a gente começasse a mandar mensagens de texto. Com o 3G, o telefone virou um mini computador com internet. Com o 4G surgiram aplicativos que precisam de mais velocidade. Você pede um carro e consegue ver a localização dele, vê filmes, séries e faz chamadas de vídeo. E agora, o 5G. É um sistema muito parecido com o 4G. Precisa de uma antena e daqui saem as ondas eletromagnéticas, como as de rádio, que carregam os dados pelo ar. Mas o 5G usa frequências de onda muito altas. Essas frequências são capazes de carregar mais dados. Quanto menor a onda, maior a frequência, né? Quanto menor a onda, mais informação você propaga. No caso do 5G, a gente aumenta a velocidade de propagação do sinal usando ondas menores. O problema dessas frequências é que elas são menos penetrantes. Isso quer dizer que as ondas menores não viajam tão longe. No 4G, uma mesma torre pode atender bairros inteiros. As ondas de 5G têm dificuldade em atravessar uma parede, por exemplo. Por isso, a rede precisa de muitas caixinhas para funcionar. Você viu que a gente fez o teste aqui nesse lugar, no ângulo certo de visão da antena e conseguiu uma internet super rápida. Agora, a gente vai andar um pouquinho, menos de uma quadra, para fazer um outro teste para você ver o que acontece. Aqui a gente vai fazer um outro teste, vamos ver. Nem 2 megabits por segundo, isso é muito devagar. Por isso que para implementar uma rede 5G em que todo mundo tenha velocidade muito rápida, tem que ter muita caixinha espalhada pela cidade inteira, cada poste tem que ter uma antena. Além de internet rápida, outra característica importante do 5G é a latência. Olha só quando a Poliana fala comigo ao vivo. O correspondente Felipe Santana, lá em Nova York, tem os detalhes pra gente. Oi, boa noite, Felipe. 1, 2, 3, 4... Boa noite, Poliana. Boa noite. Vira esse atraso. É o tempo que a mensagem leva para viajar até aqui os Estados Unidos, eu entender, e o tempo que a minha mensagem leva para voltar até o Brasil. Boa noite, Poliana. Boa noite a todos. Hoje, no 4G, o atraso é em média de 50 milésimos de segundo. No 5G, cai para até 1 milésimo de segundo.
A latência pode decidir se esse cara aí da bike ou esse com o cachorro vão ser atropelados por um carro autônomo ou não. A gente fez um test drive em Nova York. Os carros autônomos já existem, eles só não funcionam direito. Hoje, se eu estou andando a 100 km por hora e o carro prevê um perigo, por causa da latência ele não vai obedecer imediatamente. O professor Marcelo Zufo calculou esse atraso. Você manda o carro parar, o carro vai andar 3 metros. O carro está dirigindo autonomamente e ele está se guiando, eu não estou apertando no acelerador nem no freio. O carro está fazendo tudo isso conectado na internet e com sensores ao redor que percebem a movimentação dos carros em volta. Mas a promessa é que com a internet... Olha, ele está me dizendo agora que eu tenho que botar a mão no volante e que eu tenho que acelerar, porque para essa parte do trajeto ele não está mais disponível para se guiar sozinho. Como é que eu tiro? Deu. Não conseguimos, é só uma parte do trajeto que ele consegue se guiar sozinho. Com 5G, o tempo de resposta vai ser quase automático. Cada pessoa, cada carro, vai tudo se comunicar. Você vai trabalhar com dispositivos tão inteligentes que daqui a alguns anos teu neto, teu filho vai dar risada. Fala, tio Felipe, ridículo, o senhor usava esse smartphone, que é a internet das coisas. Fazendas automatizadas com tratores farão a colheita. Animais com chips para a gente monitorar o comportamento em tempo real. Drones que detectarão na hora estragos em florestas. Portos e aeroportos distribuirão sozinhos as cargas. E até ambulâncias que, enquanto transportam o paciente, já estão mandando informações da saúde dele para o hospital. É uma corrida do ouro. 5G, ele não afeta só o consumidor, a pessoa que está em casa. Ele afeta a infraestrutura das cidades, a infraestrutura de serviços públicos e a política industrial do país. Parece uma realidade distante para o Brasil, onde 30% da população ainda não tem acesso ao 4G. Existem áreas rurais e periferias de grandes cidades ainda sem internet. São cerca de 100 mil antenas como essa hoje em dia no Brasil, antenas de 4G. Enquanto isso, na China, já são 600 mil antenas só para distribuir o 5G, com cidades inteligentes totalmente conectadas. E uma grande empresa que tomou a dianteira da tecnologia no mundo. Nós entramos num dos centros de produção da Huawei, no interior de São Paulo. Tudo já opera na rede 5G. Nós temos 12 robôs na nossa operação, eles trabalham de forma autônoma. Eles movimentam a carga sozinhos. Identificam obstáculos sozinhos. E quando precisam de energia, vão lá se autocarregar. Boa parte das antenas que mandam os dados para o seu celular hoje em dia no Brasil já são da Huawei. O Sang Baocheng é o presidente da empresa no país. Fazemos negócios não só aqui, mas em mais de 170 países e regiões ao redor do mundo. Essa presença e o tamanho colocaram a empresa no centro de uma disputa mundial. De um lado, a China. Do outro, os Estados Unidos. Os chineses estão implantando 5G muito mais rápido porque o governo da China parece estar no controle. A segurança é uma preocupação. E os Estados Unidos e outros países querem assegurar que o tráfego de dados não está sendo interceptado ou monitorado por outro país. Recentemente, o Reino Unido disse ter encontrado falhas em produtos da Huawei que colocariam em risco as telecomunicações do país. Mas também afirmou que não tem evidência de que informações tenham sido repassadas ao governo chinês. Existem diversas acusações, sem quaisquer evidências, que nos acompanham ao longo de toda a nossa história. E aí, no meio dessa nova Guerra Fria, vem a desinformação. Manifestantes incendiaram antenas pelo mundo depois de um boato de que a Covid era transmitida pelo 5G.
A essa altura você já sabe que tudo que você faz na internet está sendo monitorado por alguém. Todos os seus dados, seu e-mail, sua câmera, os sites que visita, tudo. E essa informação é muito valiosa. As empresas de tecnologia revendem os dados sobre o seu comportamento para os anunciantes. Agora imagina quando a sua geladeira estiver conectada e registrar cada vez que você abre tudo o que você pega lá de dentro. A hora em que você liga o fogão ou abre a torneira. Esse é o ouro da tecnologia 5G, informação precisa sobre a população do mundo todo. Ao Fantástico, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirma que a lei chinesa exige que empresas como a Huawei cooperem com serviços de inteligência e segurança do país, criando condições para monitoramento sem autorização, roubo de informação comercial e espionagem. Ou seja, dizem que a Huawei espiona. A empresa nega que dê informação para o Partido Comunista Chinês. O governo chinês nunca exigiu que empresas que operam no exterior, como a Huawei, fornecessem quaisquer dados à China. Se o Huawei tiver algum pecado, eu diria que ele tem dois pecados. Primeiro, é uma empresa chinesa. O segundo pecado é uma empresa chinesa competitiva que pode ameaçar a hegemonia tecnológica dos Estados Unidos. Donald Trump baniu a Huawei dos Estados Unidos. E agora pressiona para que outros países barrem a gigante chinesa na hora de montar a rede 5G. Suécia, Japão, Reino Unido e França já criaram restrições. Aqui no Brasil, outras grandes empresas concorrem com a Huawei. A sueca Ericsson e a finlandesa Nokia. Todas fabricam a tecnologia, ou seja, aquelas caixinhas, que serão vendidas para as operadoras de telefonia instalarem suas próprias redes de 5G e assim oferecer internet rápida. E é isso que vai permitir o desenvolvimento de incontáveis aplicações. A ideia do 5G é conectar toda a sociedade. Com o 4G a gente conectou todas as pessoas. Agora a gente vai conectar todas as coisas com o 5G. Na fábrica da Ericsson, os funcionários já montam os dispositivos que permitem a migração da rede 4G para a rede 5G. Na sede da empresa em São Paulo, eles testam a tecnologia com vários dispositivos. Então imagina um professor, por exemplo, na sua casa, fazendo uso de um óculos como esse de realidade aumentada, acessando uma série de hologramas 3D, um pulmão, um olho. E olha o que o professor pode fazer com os hologramas. Ele pode interagir com os hologramas. Na Finlândia, a Nokia instalou uma rede 5G dentro de um hospital, o que permite que os robôs ajudem na distribuição dos remédios. Com isso, você está utilizando melhor os recursos dos hospitais públicos. Quanto mais eles conseguem otimizar e fazer com que o profissional esteja atendendo o paciente, melhor são os resultados. Mas para tudo isso virar realidade, não basta só ter caixinha. Tem que ter frequência disponível. Hoje em dia a rede 4G é como a rodovia Imigrantes em São Paulo em véspera de feriado. A rede 5G vai possibilitar que muitas avenidas, ou seja, novas frequências, sejam abertas. E dessa forma vai ter muito mais espaço para conectar qualquer coisa à internet. Para isso, o governo brasileiro tem que fazer o famoso leilão do 5G. É que existem no céu essas espécies de avenidas por onde passam as ondas eletromagnéticas. As operadoras de telefonia celular vão pagar para usar cada uma dessas frequências. Elas são públicas, para isso tem que fazer um leilão, é uma concessão. Esse é o passo mais básico, mas a gente vem adiando há um tempão. O governo nega atrasos. O Ministério das Comunicações diz, em nota, que o presidente está ciente de que as discussões sobre o tema transcorrem dentro do horizonte temporal esperado. O leilão ele não está atrasado. Ele não aconteceu na nossa primeira expectativa de realização, que era no começo desse ano, por uma série de questões, de avaliações técnicas que estavam sendo feitas ainda. A expectativa que temos agora é que ele aconteça no primeiro semestre do ano que vem, de 2021. As operadoras de telefonia que vão participar do leilão dizem defender a liberdade econômica. Que não haja nenhum tipo de restrição a nenhum tipo de fornecedor, e que o modelo de regulação possa resolver as questões de segurança. Mas o governo brasileiro está sob pressão. Essa semana, uma comitiva do governo americano foi a Brasília e ofereceu subsídios para o Brasil vetar o uso de produtos da Huawei no leilão do 5G.
O Ministério das Comunicações não respondeu aos questionamentos do Fantástico sobre a implantação do 5G. Se limitou a dizer na nota que esse é um tema de Estado, de segurança de dados. O leilão ele não trata de fornecedores de infraestrutura. A Anatel é um órgão técnico, né? A gente implementa políticas públicas. Existindo alguma diretriz, aí vai caber a gente, junto com os demais órgãos do Executivo, executá-la. Mas não existe nenhuma diretriz nesse momento e não cabe a gente entrar em mérito dessas questões, né? Ainda não dá para saber quanto vão custar os celulares e os planos de dados no Brasil. Hoje já tem operadora dizendo que oferece o 5G, mas não é 5G na sua eficácia máxima ainda. Então está usando a palavra 5G para dizer que aquela rede é melhor ou que a conexão é melhor. Mas isso não é 5G. E, obviamente, quando ele é implementado, a experiência do usuário também é totalmente distinta da experiência que a gente tem hoje com conectividade no Brasil. Se você quiser saber a sua velocidade de internet hoje, é só acessar o site do Fantástico, g1.com.br/fantástico. Para ter o 5G de verdade, só depois do leilão. Implementar essa tecnologia no país hoje é como construir ferrovias, estradas, portos, é uma obra de infraestrutura, porque a gente nem imagina quais as novas ferramentas que podem ser criadas com 5G. Só vai produzir aplicação para essa nova tecnologia quem tiver a tecnologia. Então, se o Brasil demorar, outros países que tiveram a tecnologia primeiro vão desenvolver produtos, serviços que depois o Brasil vai comprar. E isso é muito grave. O Brasil está perdendo uma janela de oportunidade histórica. Lá no nosso podcast, você vai entender um pouco mais sobre essa guerra comercial envolvendo o 5G e as possibilidades impressionantes dessa tecnologia. Acesse e compartilhe essa novidade com seus amigos. O episódio já está disponível.